Amigos do Aquarismo Puro e Simples, quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho a respeito dos meus vasos plantados. Eu tenho algumas plantas que eu gosto de, por motivos estratégicos, para poder trocá-las de lugar quando eu desejar mudar o design do aquário, eu planto elas em pequenos vasos. E eu gostaria de explicar para vocês qual é a minha estratégia para que a planta esteja bem servida, né, com todos os nutrientes e com a fixação necessária para que ela tenha uma boa reprodução. Eu vou mostrar agora um vasinho que eu montei agora com substrato fértil em camadas e substrato inerte, o alcalinizante e acidificante a seguir, ok? Muito bem, aqui estão dois vasos de plantas que eu posso mostrar para vocês que eu tenho um substrato fértil, eu tenho laterita, portanto um substrato acidificante. Tenho também aqui um substrato para aquário de água salgada, tá? Ele tem alguns pedacinhos de conchas, alguns pedacinhos de pedaços de ostras, enfim. E as plantas estão crescendo maravilhosamente bem, elas estão muito bonitas, né? Eu coloquei aqui um outro vaso pequeno também com um substrato M-Breda, né, um substrato esférico, né, muito bom esse substrato aqui, e ele não precisa de nenhum outro tipo de substrato para ficar ao lado dele. Eu coloco algumas pedras para que não sejam retiradas essas pedras aqui, esses substratos, o substrato não seja removido pelos peixes que gostam de mexer nos vasinhos, né, como coridoras, alga-íter, enfim. Eu gosto de colocar essas plantas nesses vasinhos por motivos estratégicos, como eu já falei para vocês, para trocar o vaso de lugar. As plantas realmente crescem muito bem, ficam muito saudáveis, porque como vocês sabem, as plantas elas não absorvem os seus nutrientes apenas pelas raízes. Aliás, a menor parte dos nutrientes elas absorvem pela raiz, senão pelas folhas. As folhas são o principal órgão de absorção das plantas. As plantas aquáticas elas precisam do substrato muito mais para fixação, né, e crescimento delas do que propriamente da composição das suas folhas, né? Então fica aí essa dica para vocês, um pouquinho mais do aquarismo puro e simples, uma forma de você plantar o aquário de maneira bem versátil. Outra coisa interessante com relação ao substrato é que eu não tenho nenhuma preocupação se ele vai acidificar ou se ele vai alcalinizar a água, uma vez que eu coloco uma dupla camada de substratos, tanto alcalinizante quanto acidificante. Então você tem um equilíbrio, já que a água é o solvente universal. Um grande abraço e até a próxima gravação do Aquarismo Puro e Simples. Sucesso a todos, um grande abraço.